Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eu espero que eles também reflitam sobre isso, que podem muito, mas não podem tudo. Alívio para Bolsonaro? Lula avisa que vai agir se projeto da dosimetria passar no Senado. Hugo Mota esculhambado. Arthur Lira diz que presidente da Câmara está perdido e humilhado. Supremo contra-ataca. Ministros avaliam que decisão sobre Zambelli é inaceitável e estudam reação. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Nós estamos ao vivo, diretamente do estúdio do ICL, da Zona Sul de São Paulo, diretamente para o mundo. Muito boa tarde, querido Chico. Boa tarde, Roberta. Só, hein? Ontem aliviaram para Carla Zambelli, deputada condenada, fugitiva, presa. É, lá e ainda no cárcere italiano, né? Tá depois a Leymar, é uma presidiária Leymar. Ela pode ser deputada, não sei se ela vai ter até, acho que o Hugo Mota vai mandar até o tablet para ela votar de lá, né? Gente. Só sendo. Olha, ela andou espalhando uma conversinha de que poderia delatar o bolsonarismo. Casa bem com o que aconteceu ontem. Porque imagina se a pistoleira delata. Não sobra hein? Vira faroeste de vez. Boa tarde, Juliano Medeiros. Ontem tivemos também um duplo twist carpado, né? Com Glauber Braga aí, que se mantém ali na Câmara dos Deputados, apesar da suspensão, mas o mandato segue firme. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Boa tarde a toda a nossa audiência. Foi uma reviravolta. Tarde e noite de caos em Brasília, tarde e noite de caos em São Paulo, com 300 voos cancelados, 2 milhões de paulistanos e paulistanas sem energia elétrica, e em Brasília pegando fogo com uma manobra de última hora para salvar a Carla Zambelli. A extrema-direita e o Centrão aceitaram dar só uma suspensão por Glauber Braga e deram um alívio para a esquerda, evitando uma grande injustiça. Eu acho que teve acordo, daqui a pouco você vai falar sobre isso, tá? Vamos seguir aqui com o N2, porque o presidente Lula disse hoje que vai decidir se veta ou não o projeto de lei da dosimetria, mas ressaltou, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe. Palavras do presidente Lula. Vamos lembrar que o projeto que reduz as penas para os condenados pela trama golpista foi aprovado na Câmara e agora será analisado pelo Senado. A declaração de Lula foi para a TV Alterosa de Minas Gerais. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas. A discussão agora vai para o Senado e vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomo a minha decisão. Eu e Deus sentados. Tomarei a decisão, farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, tentativa de destruir a democracia desse país. Ele sabe disso, não adianta ficar choramingando agora. O que você achou dessa declaração do presidente Lula, Chico? Poderia ter sido mais incisivo? Foi num tom adequado? Olha, eu até achei que ele ia deixar isso para Senado, Judiciário, nem ia se meter. Mas achei importante já anunciar, chegar aqui na minha mesa, não vai ter a canetada favorável. Eu vetarei, ele vetando volta para a Câmara, pelo menos obriga o parlamento a esse desgaste, não é? Você obriga, vocês vão ter que derrubar esse veto. Porque agora no Senado, eu acho que não vai ter aquela moleza que teve na Câmara. Mas o Espiridião Amin está disposto a incluir até a anistia. A dosimetria já é uma esculhambação, porque é uma anistia com outro nome. Mas ele quer abrir as grades, fazer uma saidinha geral de presídios nesse final de ano, pelo visto. Que loucura, né? Porque esse PL da dosimetria
além de a gente estar falando muito sobre, né, os golpistas, enfim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também, assim, abre outras brechas importantes, assim, que não poderiam ser abertas, assim. Não se trata só de pensar no ex-presidente dos golpistas. Não é exclusivamente sobre isso, Juliano. Abre para outros personagens importantes que já foram condenados, inclusive. Não, todos os sinais, Roberta, do presidente Lula é de que vai vetar esse projeto. Ontem a ministra Gleisi já falou sobre isso também. E é correto que o presidente vete, porque do jeito que ficou esse projeto da dosimetria ou da anistia light, como alguns estão falando, alguém que rouba um carro na rua vai ter uma pena maior do que quem tenta dar um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Então, esse é a barbaridade que a Câmara dos Deputados aprovou. No Senado, como o Chico disse, não vai ser passeio, porque o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, já sinalizou que acha que o projeto é ruim e que vai tentar modificá-lo. Se tiver alteração, volta para a Câmara, e a Câmara tem que confirmar ou negar as mudanças do Senado. Se o Senado aprovar do jeito que veio da Câmara, o presidente Lula vai vetar, vetando volta para o Congresso Nacional, e aí depois inexoravelmente haverá judicialização. Já tem um bando de juristas hoje aí se manifestando em tudo quanto é podcast e análise de que o projeto tem inconstitucionalidades flagrantes, então vai acabar na mesa dos ministros do Supremo. Mais uma vez a Câmara e o Senado peitando o STF, tentando se sobrepor ao Executivo e ao Poder Judiciário. E esse PL da dosimetria, ele reduz pena, inclusive para crimes ambientais, assim. O pacote é grande, é largo. Sim, para incêndio, para quebradeira, para um bocado de coisa. Sim. Abre as portas aí, geral. Completamente. Não vai ficar só nas figuras carimbadas aí da extrema-direita. E eu acho que só tem uma forma também da gente colocar uma pedra por cima disso tudo, é rua no domingo. Vai depender do quanta gente... vamos colocar na rua no domingão. Precisamos. Tem Copacabana no Rio, aqui no MASP, na Paulista, 14 horas, Recife, BH, Floripa, Curitiba, todo mundo vai para a rua. É isso. Vai depender do sangue nos olhos domingo na rua, acho que tem que ir todo mundo. Lembrando que a PEC da blindagem foi derrotada pela mobilização rua, popular, né? porque ali estava passando a boiada mais uma vez. Então, bem importante, Chico. Estaremos lá no MASP mais um domingo, dessa vez em defesa da justiça. Por favor, eu acho que tem que ir todo mundo, do mais sério ao bloco de carnaval mais esculhambado do planeta. Vamos fazer festa na rua. Sim, sim. Estão falando sobre a nossa democracia. É ela que está em jogo. É isso. Golpistas, não. E olha, falando em dosimetria, o grupo de senadores mais próximo ao presidente Lula busca uma forma de adiar para 2026 a votação do projeto. A discussão marca uma nova disputa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que expressou a vontade de colocar o projeto para votação o quanto antes. Senadores próximos ao presidente do Senado afirmam que ele quer colocar o projeto em votação, isso para encerrar as discussões em torno da anistia. E aí, então, começar o ano novinho, em 2026, com outros assuntos no radar. É isso que diz o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Chico. Esse aí também, esse perdeu a mão, né? De um mês para cá, ficou insatisfeito aí por alguma coisa. O cara é um balcão de emendas, balcão de favores. Ele tem todos os pedidos dele atendidos para o Amapá. Ele manda, ele tem gente em todos os ministérios. Seguiu a exploração de petróleo na Foz, que ele tanto queria. Pois é, uma coisa difícil, né? Depois da COP, sabe? Então, ele consegue tudo o que ele quer. Ele tem ministro, ele tem gente em qualquer autarquia do Brasil, em qualquer espelunca pública do Brasil, qualquer repartição desse país, onde você chegar, gritar assim, Alcolumbre, alguém levanta a mão dizendo que é nomeado por ele. O que esse cara quer mais, gente? Governar o país. Quer ser o presidente. Ser isso, né? Isso. Vai chegando perto da eleição e União Brasil, do Davi Alcolumbre, o PSD e outros partidos que ficaram com um pé em cada canoa durante todo esses quase 3 anos de governo do presidente Lula, vão começando a mostrar quem são, né? Quer dizer, não só no conteúdo das suas ações, sempre protegendo o agronegócio, sempre protegendo o sistema financeiro, sempre protegendo os bancos, sempre protegendo os ricos, não queriam votar de jeito nenhum a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? E agora vão começando a se decidir, vão começando a fazer uma manobra para ficar bem com o bolsonarismo, porque sabem que o bolsonarismo é muito forte em alguns estados, sobretudo estados do Centro-Oeste,
do sul do país, né? E esses partidos também dependem desse eleitorado para manter seus deputados, seus senadores, seus governadores. Então tudo vai confluindo para uma eleição em 2026 muito parecida com a última, onde bolsonarismo e centrão estavam unidos numa candidatura e a esquerda e a centro-esquerda unidas em torno do presidente Lula. O contexto vai ser esse, porque, ao que tudo indica, os atuais presidentes da Câmara e do Senado vão estar do outro lado da trincheira. Agora preste atenção nisso daqui, gente, porque Esperidião Amin, que é o relator do projeto da lei da dosimetria no Senado, ele não descartou a possibilidade de incluir no texto um dispositivo que conceda anistia, de novo, gente, anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Questionado pela imprensa sobre a chance do projeto prever anistia, Amin, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, respondeu o seguinte: o que impede? Chico, ele falou isso. É muita cara de pau, né? Impede. É muita cara de pau. E ele está querendo também negociar. O Alcolumbre deu um presente para ele, colocando ele nessa posição de relator, porque ele está com uma treta com os filhos do Bolsonaro lá em Santa Catarina. Exatamente. O Carluxo quer ser o candidato. O Carluxo quer ser o senador paraquedista. Ele voa do Rio, não fez nada para o povo do Rio, quer ir agora não fazer nada para o povo de Santa Catarina. Então ele quer a vaga, inclusive, do Esperidião. Aí eu acho que vai rolar uma negociação. O Esperidião agrada o bolsonarismo e tem algum benefício lá em Santa Catarina. Porque ele não manda mais nem no estado dele, né? Vê que o Carluxo manda mais do que ele lá em Santa Catarina. Ele é um velho cacique da direita de Santa Catarina, mas chega o Carluxo ali, despachado do Rio pelo Bolsonaro, hoje manda mais do que ele. Pois é. Agora, o senador, Juliano, já havia dito, né, ser favorável a esse benefício, mas disse que a aprovação da proposta dependerá de um acordo entre líderes partidários e bancadas. Acordo, mas com um empurrãozinho dele, né? E quando o Davi Alcolumbre escolhe o Amin, que é um sujeito pró-anistia, para relatar esse projeto, de novo, ele está fazendo um agrado para o bolsonarismo. Então, ó, atenção, você que achava que o Davi Alcolumbre era a última trincheira da resistência democrática no Brasil, que era um baita de um aliado, que era um parceiro que tinha que ser agradado, atendido, né, bajulado, Davi Alcolumbre escolheu um bolsonarista pró-anistia para relatar o projeto da dosimetria. E pior, estava tentando impor uma votação direto no plenário. É que o presidente da CCJ, o Otto Alencar, esse sim aliado do governo, falou, não, peraí, tem que passar pela CCJ primeiro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o rito correto. E aí o Davi Alcolumbre recuou. Mas se não houvesse esse protesto, o projeto da dosimetria seria votado direto no plenário com um bolsonarista relatando. E quem escolheu o relator? Davi Alcolumbre. Então, gente, olho aberto. Davi Alcolumbre não é aliado. Tal como o Hugo Mota há muito tempo já mostrou também que não é. Pois é, então... Assim, por isso que domingo, olha, é Rua da Aurora, no Recife. Eu só fico pensando, para a governabilidade do Lula, fica muito complicado. Ele não pode contar com nenhuma das casas, Chico. Não, para valer não. Tem acordos pontuais ali que deram certo até agora há pouco, daqui por diante. É que o Senado estava ajudando, de certa forma, né? Mas agora... O Senado estava sendo um contraponto ao Festival de Horrores da Câmara do Hugo Mota. Agora nem isso. A sorte é que já aprovou, assim, o que era mais importante. Falta uma coisa muito importante, que é o fim da jornada 6x1. Vim agora mesmo no metrô, quando eu entrei no metrô, lá no Sumaré, o pessoal, o funcionário do metrô, e aí, passa ou não passa essa queda da 6x1? Ou seja, é um assunto que interessa muito a rua, muito todo mundo, né? Eu, quando entrei no metrô, hoje, vindo para cá, encontrei um dos maiores escritores do Brasil, Chico Sá. No vagão ao lado do meu. Professor, assim você me agrada, professor. Olha, eu quero dizer à audiência que nós três moramos no mesmo bairro, tá? Mesmo distrito, mesmo distrito. Eu moro em frente ao Juliano e moro a 2 quadras do Chico Sá. Agora, por falar em distrito, ó, todo mundo aqui falando em que lugares vão acontecer as manifestações, né? A Miriam do Recife, Rua da Aurora, 14 horas, já morei também na Rua da Aurora. Curitiba, Boca Maldita, famosa Boca Maldita, avisa a Miriam aqui. E Rosa diz que na sua Porto Alegre, nos Arcos da Redenção. Os Arcos do Parque da Redenção. 14 horas. Muito bem.
Olha, Juliana, agora sim eu queria falar sobre Carla Zambelli contigo, né? Carla Zambelli. E desse... Eu tô chamando de acordão também, porque falamos de acordão ontem, vamos falar de acordão hoje, que salvou o mandato dela, né? Apesar da CCJ decidir pela cassação, o plenário votou por manter a deputada na casa remotamente presa. Tipo isso, né? Foram 227 votos pela cassação contra 170. Para que a cassação fosse confirmada, seriam necessários 257 votos. Eu quero saber o que está por trás dessa decisão. Assim, foram dois alívios inesperados, um depois do outro. Assim, não dá para a gente não imaginar num acordo assim, entre Centrão, alivia aqui, que eu te alivio ali. Nesse sentido, Juliano, apesar de toda a manobra, a gente sabe que o governo federal também entrou aí nessa articulação, mas assim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser me ajuda que eu te ajudo, sabe? Tá claro que a decisão de não cassar o mandato do Glauber e suspendê-lo foi tomada para tentar aliviar o impacto que a decisão de não cassar a Zambelli teria 2 horas depois. Para mim está absolutamente claro. Né? Não houve um acordo com a esquerda, porque a esquerda não votou a favor da liberação da Zambelli, da manutenção do mandato da Zambelli. Tanto é que o líder do PT, o Lindbergh Farias, junto com outros deputados do PSOL, do PCdoB, vão ao Supremo exigir que a decisão seja, que a decisão do Supremo seja chancelada pela Câmara. Porque, para entender, Roberta, a decisão de cassar foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara não está cumprindo uma decisão judicial. Há 4 meses há uma decisão do STF de que Zambelli deve perder o mandato. Só que o Supremo não tem poder para determinar a perda do mandato. Quem tem que determinar é o presidente da Câmara, em ato administrativo ou plenário da Casa. Ele botou para votar. Ao fazer isso, ele está mais uma vez afrontando o STF. E, obviamente, isso vai virar uma nova batalha nos tribunais, porque quem vai dar a última palavra, todos nós sabemos, vai ser o STF, que vai interpretar essa decisão como inconstitucional, ao que tudo indica. Mas é de uma disfarçatez o que eles fizeram. E falei com a nossa presidente do PSOL horas antes da votação, com deputados e deputadas do PSOL, todo mundo dando como certa a cassação do Glauber, tá? Portanto, assim, do ponto de vista de uma contrapartida da esquerda salvando a Zambelli, zero contrapartida, a esquerda votou toda pela perda do mandato da Zambelli. Mas e o Centrão? Né? Mas é que tá, a questão é que o Centrão não precisava aliviar para o Glauber para manter a Zambelli. A rigor não precisava, né? Se diz que houve uma operação para tentar, de alguma forma, contemplar uma demanda que havia do Centrão para agradar o bolsonarismo, né? E aí nessa dinâmica de agradar o bolsonarismo, né? Já que não cassaram o mandato do Glauber como os bolsonaristas queriam, né? Se alivia então também para Zambelli, né? Agora, o que está por trás disso, além dos benefícios óbvios que o Centrão, que o bolsonarismo tem ao não perder uma das suas principais figuras com mandato na Câmara, ainda que seja presa, inelegível, fora do jogo político, isso nós vamos descobrir nos próximos dias, com certeza. Olha, eu só vejo a questão do medo de uma delação. Porque não faz sentido. Não faz mais sentido nem o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não andava mais tão amoroso assim com a Zambelli. Teria ficado até chateado quando ela saiu com aquele revólver perseguindo o jornalista aqui nos Jardins durante a eleição, ainda em 2022. Então, ter circulado que ela poderia fazer uma delação, isso, sim, isso agita o bolsonarismo. Assustou, porque Carla Zambelli, eu sei que não precisa mais destruir o bolsonarismo com denúncias, já tem de maneira farta, mas ela traria boas novidades sobre os acertos ali dessa turma da extrema-direita. Ela esteve com o hacker lá na cozinha do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, então ela teria uns detalhes do roteiro para nos contar. E ela frequentava aquelas rodinhas, né? Mesmo falando pouco, ouvia muito. E agora a expectativa do que vai acontecer com Ramagem e com o Eduardo Bolsonaro. Bom, com o Eduardo Bolsonaro o acordo já está feito, porque ao ser cassado por ato administrativo por faltas, ele mantém a sua elegibilidade, ou seja, ele pode ser candidato, pessoal, o sujeito que está conspirando contra o Brasil, pode ser candidato no ano que vem, pode estar na urna no ano que vem, se não tiver condenado até lá, eu espero que esteja condenado com trânsito em julgado, porque aí ele fica inelegível.
porque a lei da ficha limpa atuaria sobre ele. E o Ramagem é uma grande incógnita, né? Porque o sujeito está foragido, mesmo caso da Zambelli, condenação, decisão do Supremo de perda de mandato. A Câmara só deveria fazer uma coisa protocolar, que é uma votação quase que simbólica para cassar o mandato do Ramagem. Bom, se salvou a Zambelli, que está presa, tudo indica que vai salvar o Ramagem também, né? Ou seja, de 4 cassações, não vai ter nenhuma no fim das contas, né? Cara, que desastre essa gestão do Hugo Mota, hein? E quem disse isso não foi Chico Sá apenas. Tem gente lá de Alagoas falando também, né? Exatamente. Olha, o líder da bancada do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, ele negou ao ICL Notícias que tenha existido qualquer acordo entre o governo e a oposição para tentar livrar a cassação dos mandatos tanto de Glauber quanto da Carla Zambelli. Além disso, o Lindbergh protocolou hoje um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão imediata da decisão da Câmara que manteve o mandato de Carla Zambelli. No pedido, o deputado afirma que a mesa diretora descumpriu uma ordem judicial já transitada em julgado. Agora à tarde, o Lindbergh falou com a imprensa sobre o assunto. Vamos ver. Para nós é um absurdo que a Câmara tem uma bancada de deputados foragidos. 3 deputados. Foi um absurdo a absolvição do Eduardo Bolsonaro pelo Conselho de Ética. Foi um absurdo o que aconteceu ontem, mas o erro foi do presidente da casa, Hugo Mota. E a gente está querendo, com esse mandato de segurança, que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que o presidente da casa cumpra uma decisão judicial. Se ele não cumprir essa decisão judicial, na verdade, ele está prevaricando e ele está cometendo um crime de responsabilidade. Vai lá, Juliana. Não, é isso. Tem uma situação colocada aí que é de descumprimento flagrante de uma decisão judicial. O que vai acontecer? Outro impasse, mais uma vez, o Centrão criando um impasse diante de uma decisão judicial de figuras que estão condenadas, trânsito em julgado, quer dizer, devem, por força da lei, perder o mandato e o presidente da Câmara não permite, blinda esses parlamentares. Já fez isso com o Ramagem, quando o Ramagem foi libertado lá atrás, ainda no curso da investigação, quando a prisão preventiva foi declarada, e mais uma vez isso acontece. Quer dizer, até onde o Centrão, na sua aliança com o bolsonarismo, pretende ir para blindar esses deputados? Vai criar um impasse institucional irreversível, porque dentro de 10 dias a gente está no recesso parlamentar. A Câmara não vai mais se reunir, não vai mais haver o plenário da Câmara funcionando, vai entrar o recesso do ano judicial também, mas liminares, decisões ainda vão continuar sendo tomadas. Vamos lembrar que a prisão do Roberto Jefferson, naquela confusão toda com granada, tiro, porrada, bomba, foi exatamente num período de recesso do Judiciário, numa decisão que foi tomada no plantão do STF, né, pelo ministro Fachin, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nós temos aí um momento de impasse que vai se prolongar metade de dezembro, mês de janeiro inteiro, até a volta do ano parlamentar em fevereiro. E aí, nós vamos ter clareza se o Centrão, de fato, vai se abraçar com o bolsonarismo, desistir dessa coisa de ter terceira via, com Zema, com Caiado, com Ratinho, e vai se abraçar no Flávio Bolsonaro mesmo, para fazer o jogo que querem fazer, que é o jogo do mercado, do agro, do golpismo, das elites econômicas e políticas brasileiras, ou se vai tentar manter ainda um pé em cada canoa, como tentou fazer parte desse governo Lula. Deixa eu trazer uma outra notícia, porque o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, ele foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de desvios de dinheiro por meio de cota parlamentar. A cota é usada por deputados em atividades e gastos relacionados ao mandato, né, como passagens aéreas, aluguel de carros, combustível e alimentação, por exemplo. O deputado foi alvo de operação da PF em outubro do ano passado. Segundo as investigações, uma associação criminosa usou documentos falsos para a criação de uma organização de sociedade civil de interesse público. A estrutura serviria para receber recursos da cota parlamentar de Gayer. O deputado ainda não se manifestou. E essa apuração vem do portal UOL. Chico. Cara, a ficha desse sujeito aí é incrível, né? Porque é o mesmo que já atropelou e matou pessoas com seu carro, dirigindo alcoolizado. Todos os dias a gente tem notícias de corrupção dele. Racista. Misógino, né? Misógino.
E agora estamos completando. Aí completando não, porque vai ter mais, né? Ele é uma figura que todo dia é aberto ali, tem uma nova história na sua capivara gigante. Pois é. E acontece nada, né? Porque é isso, o Conselho Nada. de Ética sequestrado pelo Centrão, sequestrado pelos interesses econômicos do Centrão e do bolsonarismo, esses sujeitos, esse aí tem 3 representações contra ele no Conselho de Ética. Que também precisa andar, né? E não anda, porque E o não Conselho de anda. Ética não funciona na Câmara dos Deputados. Aliás, Só quando interessa, né? Só quando é para caçar o Glauber Braga, né? É. Quando é para caçar esse sujeito que fez insinuações que não podem ser reproduzidas sobre a ministra Gleisi Hoffmann e tudo mais que essa turma já fez, aí não acontece nada. Eu acho que esse episódio da Zambelli e esses tantos outros é meio uma vacina para o que pode acontecer com a apuração da questão das emendas. Imagina, porque se vai até o fim mesmo, se o ministro Flávio Dino cumpre a sua missão ali e vai nessa investigação com a Polícia Federal, vai ficar meio mundo na Câmara numa situação de prisão também. O que vão fazer? Vão aplicar o mesmo modelo da Carla Zambelli. Já tem esse precedente e não prende ninguém. Ano eleitoral toca até o fim do ano sem mexer com nenhum deputado. Eu acho que o efeito Zambelli vai ser para quando o escândalo das emendas chegar no parlamento. Blindagem preventiva. Blindagem preventiva. preventiva. Muito bom. Se ela está lá no cárcere italiano, não vai ser caçada, ela é deputada Além Mar, liberada geral, daqui a pouco está votando, emenda ela está recebendo. O Ramagem e o Eduardo Bolsonaro, eles chegaram a indicar emendas, né? 80 milhões de reais em emendas parlamentares. Ainda recebendo cotas de gabinete, né? Ainda com os gabinetes instalados, funcionários. Cara, é uma esculhambação. 3 milhões e meio de reais até outubro, o povo brasileiro gastou com Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli no ano de 2025. 3 milhões e meio de reais, Robertinho. Imagina o que daria para fazer com isso, hein? Que tristeza. Meu Deus do céu. Por isso que é Posto 5, Copacabana, domingo, 14 horas. MASP, São Avenida Paulo, Paulista, 14 horas. Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitórias, 14 horas. Muito Bora bem. pra rua. Mercado São Brás, Belém, 14 horas. Não, acho que é lá, não sei se é, mas eu tô dizendo. Enfim. Rua da Brasil Aurora, todo. Recife, 14 horas. Brasil todo, domingo, vamos pra rua. Tem que ser. Por isso que a gente está falando aqui. Juliano, o tempo... O tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mas eu vou dar lugar aqui a um... Pô, agora sai professor, entra professor. Sai historiador e entra historiador. Historiador Poxa, eu tô também. lisonjeado, por favor. Boa Lindené noite. Parede. Lindené. Historiador para historiador. E dizem que, inclusive, a gente se parece, falar nesses dias. Não sou tão bem, bonito querido? assim, não sou tão bonito. Eu que digo mesmo. Se eu for bonito assim, eu tô feito na vida. Bom programa, querido. Tchau, pessoal, até amanhã. Querido, Roberta. professor, historiador e amigo. Seja bem-vindo. Meu glorioso Professor Lindené, que mestre prazer. Chico, mestre Rô. Que prazer tê-lo aqui. Grande Ver público, aqui. grande público. Uma alegria, sempre uma alegria. Muito bom. Dividir a vida e a bancada com vocês. Que maravilha, professor. Senti sua falta na festinha de final de ano. Pois do é, CEP, né? senti Esse que muito. vos fala, né? Com 42 anos, tive uma leve crise na lombar e aí fui parar no hospital. professor. Tendo o Brasil profundo no SUS. Funcionando? E aí, funcionando, mas aí você vê todos os problemas sociais explodindo na rede pública de saúde, que é um dos motes que a gente vai tratar aqui hoje, né, minha gente? Vamos lá, Muito bom. professor, porque a gente já viu aqui que o Lula admitiu sutilmente que pode vetar o projeto da dosimetria. Além disso, o presidente criticou diretamente Jair Bolsonaro. Abre aspas aqui na tela, por favor. Ele disse o seguinte, olha, se ele tivesse a postura que eu tive quando perdi 3 eleições, se ele tivesse a postura que teve o PSDB quando perdeu 3 eleições, se ele tivesse a postura de todo mundo que é democrático e que respeita as instituições, ele não estaria preso, poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar o caminho. Então agora é o seguinte, deixa o poder legislativo se manifestar, quando chegar na mesa do poder executivo, eu vou tomar a minha decisão. Olha, Lindené, vou aproveitar que você é historiador, porque anistiar e aliviar para golpista, assim, tudo isso faz parte da nossa história. Faz. É impressionante. Inacreditável. Será que essa história vai se repetir de novo? Rô, tava até ouvindo vocês aqui nos bastidores ali e matutando
como um historiador de ofício pode ajudar a gente a pensar, a explicar por que o Brasil é assim. E aí me ocorreram duas coisas em paralelo que eu vou tentar juntar e aí vocês veem se faz sentido. A primeira, por que se passa tanto pano para golpista na história do Brasil? Primeiro eixo explicativo. O Brasil, quando foi fundado no século XIX enquanto país independente, em 1822, essa elite luso-brasílica, depois de brasileiros, altos políticos, fazendeiros de café, proprietários de escravizados africanos, eles fizeram uma lei abolindo o tráfico. A primeira lei de abolição do tráfico entre África e Brasil é de 1831. Ali, menos de 10 anos depois da independência do Brasil. Essa lei, chamada de Lei para Inglês Ver, ela não foi uma lei para inglês ver, ela foi colocada na prática. Em poucos meses, o tráfico começou a cair drasticamente para números do século XVII. Ou seja, a lei foi aplicada, houve fiscalização e, digamos que as instituições e as autoridades brasileiras da época, do jovem Brasil independente, começaram a fiscalizar o Atlântico Sul e os africanos que ilegalmente estavam chegando no Brasil. Mas em 1934, começaram a ignorar a Lei Feijó. E aí, adivinha o que aconteceu? O que a gente chama de pecado original da ordem jurídica brasileira, ou seja, a elite política, que em geral também é econômica, porque eram os mesmos traficantes de pessoas e fazendeiros de café, começaram a operar nos jornais da época uma campanha para abrir o tráfico, mesmo que ilegalmente eles não revogaram a lei, eles simplesmente continuaram traficando. E traficaram mais de 750 mil africanos que deveriam ser livres durante ou até 1850, quando veio outra lei para abolir o tráfico. O Brasil teve que ter duas leis para abolir o tráfico de seres humanos. Mas a escravidão, como vocês bem sabem, só acabou em 1888. Então, as duas últimas gerações de escravizados nem eram para ter sido escravizadas. 88 entre aspas. Entre aspas, porque aí vem o pós-abolição, que é a República, na verdade, é um golpe preventivo de uma elite que vai ignorar os libertos, que a sua própria sorte vão se organizar. Então esse é o pecado original da ordem jurídica brasileira. Aí você entende por que o Brasil tem tanta iniquidade. Porque as altas instâncias de poderes do Império do Brasil fizeram vistas grossas e traficaram ilegalmente. Isso é o pacto de sequestradores. Qual é a relação disso com o que aconteceu em São Paulo ontem, quando a cidade sucumbiu diante da chuva do dia anterior? Eu atravessei a cidade, fui para Marginal Pinheiros e vi 4 acidentes de motoboys caídos no chão pela pista, no asfalto, vidas desabando, de uma cidade que não é cuidada por esse prefeito ou por esse governador facínora. E eram trabalhadores pretos e pardos. Qual é a relação entre o tráfico ilegal, pretos e pardos mortos no asfalto e esse congresso facínora, a mesma elite política canalha que massacra o povo brasileiro? A mesma. É a mesma. E isso ajuda a explicar, é uma perspectiva para a história do Brasil. Perfeito, professor. Não é? Bela aula. Quer dizer, você junta as coisas e vê que é um passado que não cessa de passar. Sim. Até postaram agora nas nossas mídias uma frase do Milor Fernandes, né? E essa frase emblemática: o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu uso no Provocação, imitando o Milor, né? Porque a arte é mimesis, né? Tem que imitar quem você ama. Por isso que eu imito vocês dois, inclusive. Né? Sempre tive essa mania de ser uma esponja, né? Mas a gente é esponja com quem a gente ama, né? E que bom que eu tento amar todo mundo na medida do possível. Então, o Brasil tem esse enorme passado pela frente, porque é um passado que não cessa de passar. São camadas de tempo que permanecem de forma implacáveis no presente. Aí você olha para o Congresso e vê isso. Quer dizer, se você olha para o século XIX, tem um pacto da elite sequestradora que ignora, ao arrepio da lei, diz o Alencastro, historiador, ao arrepio da lei. Agora, Lindenera, a gente diz muito que a história nos ensina, né? Boa, e aí? E aí? Eu lhe pergunto em verdade, essa frase todo mundo adora falar, a história ensina. Ensina o quê? Sabe como eu respondo? História é que nem amor. E vocês conhecem dessas coisas. Aquele ali, então, conhece dessas coisas. Olha, arrasando corações, hein? Já amou tanto nessa vida que você, quando se apaixona de novo, você não quebra a cara? Quer dizer, parece que você não aprendeu nada. História é a mesma coisa. História não ensina a viver. Tem-se uma ideia de que história ensina a viver porque houve um período em que, ali do mundo medieval, depois um pouco na Renascença, de que a história era a mestra da vida, né? Magistra vitae, ou vitae, a história que ensina a viver.
Só que não ensina, ela dá perspectiva. Porque se ensinasse mesmo, é óbvio que a gente não ia fazer essas coisas ruins de novo com o nosso não estaria coração. repetindo... Então ela não ensina a viver, ela dá uma perspectiva crítica pra gente, olha, tem elementos do fascismo atual que não são iguais dos anos 20 e 30 de Hitler e Mussolini, mas que tem permanências, porque esse sistema de governo foi derrotado enquanto experiência histórica, mas a ideologia não. Então a história não ensina a viver, ela dá perspectiva. É por isso que eu gosto muito da frase, história não é sobre o passado. É sobre o presente. Totalmente. Essa é a grande lição da história do século XX. Mark Bloch, judeu fuzilado pelos nazistas. É isso. Grande pai da história ali. A história é filha do tempo. Ó, vamos trazer para nossa audiência um spoilerzinho, Lindené. Vou aproveitar que você está aqui, porque nós Gosto estamos de na spoiler. contagem regressiva para a live de lançamento da nova turma de pós-graduação do ICL. Essa turma é do curso Repensando o Brasil, Sociedade, História e Política. E faltam só 3 dias, tá? Essa pós já é um dos maiores sucessos aqui do ICL, né? Com mais de 5 mil alunos 5 mil alunos. que nós tivemos. Uma jornada também transformadora. A gente mostrou ontem o relato da Daniela, falando da importância da pós na vida dela, né? Lindo, na maneira né? de pensar, de enxergar o mundo, de ser crítica em relação a tudo que nos é colocado, né? Porque todo dia a gente recebe aí milhões de notícias, mensagens, enfim, e a gente fica um pouco perdido. E é justamente por isso, né, que você não pode ficar de fora desse lançamento da nova pós do ICL, desenvolvida pelo ICL e também em parceria com a FESP-SP. Exatamente. Agora, eu vou aproveitar que você está aqui e vou pedir um spoilerzinho. Spoilerzinho de pra nossa leve. Comunidade, porque ela merece. Fala um pouquinho sobre essa nova turma. Falo. Por favor. Historiador adora dar spoiler, né? Porque quer dizer, você vai narrar uma história, você já conhece ela toda antes, né? Então você vive, quer dizer, eu pago meus boletos dando spoiler. Quem imaginava um negócio desse? Mas, ó, acho que o primeiro spoiler, assim, para quem tá aí, nossa comunidade do ICL, que são os ICLers raiz, mas também os mais recentes, as mais recentes, que acompanham o noticiário intrépido que vocês fazem aqui todo santo dia que a gente faz. Por que você tem que se inscrever no evento de domingo às 20 horas com Edu Moreira, com Gessé Souza, com Castro Rocha, com muita gente bacana que vai falar, Lindener Pareto. com esse que vos fala. Porque, veja, eu faço parte do time de professores, mas também estou ali junto com um time de produto e acadêmico coordenando a pós. E junto com o Rodrigo Stramanho da FESP, também dessa escola tradicional, fazendo essa curadoria e essa coordenação. Não é um curso qualquer. Você tem um corpo de tutores e tutoras que acolhe você, ajuda você a pensar os textos, debate, tem grupos de estudo. Os depoimentos são impressionantes, né? O Will Deluca é nosso aluno. A Roberta vai ser também, inclusive em teoria crítica, mas também aqui em Repensando o Brasil, tenho certeza. Ou seja, é uma experiência que é à distância, mas você tem de fato as pessoas cuidando ali de você, não é robô. E isso tem uma área, um ambiente virtual de aprendizagem, tem os textos, tem os livros que são enviados, as disciplinas. Aí você tem Muniz Sodré. Imagina, o Muniz Sodré dando aula de razão africana, usando os termos em Yorubá, fazendo aquilo que a Lélia Gonzalez chamava de pretuguês. Vocês vão ter aula com o Muniz Sodré sentado na casa dele. Essa semana, a gente falando das mazelas do Rio de Janeiro, aí eu lembrei, olha, mas existe um professor chamado Muniz Sodré que está nessa pós. É impressionante. Pra essa aula. Foi todo mundo à loucura, assim. Muniz Sodré, e ele falando daquele jeito dele. Ele me mandou uma foto no Dia das Crianças dele pequenininho lá em Mãe Menininha, na Bahia. Uau. E aí tem Renato Janine Ribeiro, Gessé Souza, Marilena Chauí, na disciplina de filosofia, junto com a Maria Ribeiro, que traz essa perspectiva afrocentrada. Narrativas da história do Brasil, com esse que vos fala. Né? A gente tem, enfim... João César, então, Rocha. Aí, ó, vocês vão ter ó, spoiler. Por exemplo, Crônico e Anacrônico e esse livraço aqui que vai ser o tema do próprio João César na pós. Uau. E vocês viram de perto. Sim. Pensar o Brasil a partir do exílio e da violência. Imagina, gente, vocês vão ter aula com o João César. Minha terra tem Palmares. Tem Palmares. Além de Palmeiras, tem Resistência em Palmares. Muito bom. Então é isso, imagina. Se inscrevam, é sério. Se você está na dúvida, se inscreva, acompanha. É tudo gratuito. E aí você vai ver que não tem, assim, enrolação.
Não é, estão prometendo uma coisa e entregaram outra. Os alunos que acompanham... Além disso, é assíncrono, né? Quer dizer, é bem flexível, mas quem acompanha ama de paixão. Os depoimentos que a gente recebe como prof, os professores tutores também, é de chorar. Você fala assim, cara, eu nunca imaginei na minha vida... Os tutores falam. Tem uma ex-aluna minha, que é uma menina, inclusive, afrocentrada, que ela falou, Linda, eu tô me realizando como professora. E ela é super jovem. Aí eu falei, poxa, que orgulho. Que lindo ver isso. Nossa, que bacana. A Juliana Bartolomeu, a Dani e a Gabi são mulheres negras, historiadoras, geógrafas, sociólogas, super jovens, que estão dando aula também. Pô, você imagina, esse operário do ABC vendo isso, fazendo isso. Então, gente, vem conosco, sério, se inscrevam. Que vai ser uma alegria receber todos vocês nessa posse. Muito bom. Que Gente, maravilha, professor. não vejo a hora de começar a minha posse. Uhul! Então é o seguinte, ó, anota aí, no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, o ICL vai apresentar todas as novidades, né, da nova turma e principalmente liberar as condições mais vantajosas que oferecemos para este curso, tá? E atenção, essas condições especiais só estarão disponíveis ao vivo durante a transmissão. Então, essa é a sua chance. É agora para garantir a sua matrícula com um mega desconto e o menor valor já praticado na história do ICL. E tem mais, viu? Não parou por aí. Se você já é aluno do ICL, você terá acesso garantido e outros benefícios exclusivos. Então, só para você saber, corra agora mesmo no link icln2.com.br. Te dei um spoilerzinho aqui, contou algumas coisas, mas nessa super live você vai ter todos os detalhes. Lindamente. Linda, né? Que bom te receber aqui no N2. Alegria sempre Parabéns minha. pela pós, viu? Muito Eu sei que tá obrigado. fazendo sucesso. A gente faz um trabalho coletivo. E só um outro spoiler, tem aula com o Ladislau Dalbor. Ladislau Dalbor. E aí, imagina, o Dalbor foi genro do Paulo Freire, vocês sabem, né? Sim. E esses dias a Fátima Freire, companheira do Dalbor, ex-companheira, veio aqui no ICL gravar uma aula. E ela me contou cada coisa. Então, tudo isso vocês vão ouvir nessas aulas. O Dalbor tem uma história de resistência, luta. O polonês, a ex-companheira dele chama o Polaco. O Polaco fica emocionado. Aquele homem tem uma história, assim, inacreditável. Marilena com 84 anos dando aula na pós. Então, gente, isso não existe em nenhum lugar. Não, lindo demais. Lindo demais. Lindo demais. É revolucionário de verdade mesmo. Não é só papinho, não. Obrigada, De Lindené. nada. Beijo no coração. Beijo. Vejo vocês em breve. Em breve. Valeu, professor. Melhoras Tamo aí junto. para sua lombar. Estou agora, né, fazendo uns bons exercícios. Isso. Sai historiador, entra historiador Entre também. historiador. Aqui é uma gangue de historiadores. Meu Deus do rebeldes. Beleza, meu amigo? Viana da Massa. Tudo bem? Estava acompanhando aqui atentamente. Beijo. E aí, Rodrigo, Tudo boa bem? noite. Boa Seja noite, bem-vindo. Temos uma Tudo notícia bem. aqui para repercutir com você. Essa é Eu boa, estava ali tá? atrás, eu estava ali nos bastidores acompanhando, né? Família Bolsonaro, notícia da família Bolsonaro. É, eu tenho essa para você. Vambora. Porque Carluxo anunciou que vai renunciar ao mandato de vereador no Rio de Janeiro. Essa todo mundo esperava, Olha, né? sabe o que o povo do Rio de Janeiro vai ganhar com isso? Nem vai ganhar nem perder, porque não teve mandato nenhum, não fez nada, aprovou nada que preste. Como é um improdutivo igual ao pai, igual aos irmãos, nunca fizeram nada pelo Brasil. A população do Rio de Janeiro vai nem... Sentir. Mal vai não perceber. Não vai nem se lembrar que ele era vereador. É. Agora, então ele abandona o mandato no Rio para ir para Santa Isso, Catarina a ideia mesmo, dele né? é ir para Santa Catarina para disputar uma candidatura ao Senado. Será Me que chama a atenção porque, olha, Esperidião Amin acabou de assumir a relatoria desse projeto de lei para diminuir a pena do Bolsonaro. O Centrão entregou na mão do Esperidião Amin para ele ter o carimbo de, olha, eu ajudei o Jair, porque lá em Santa Catarina tem que ser bolsonarista, senão, né? Então o Esperidião Amin, que é um velho direitista que vem de muitos e muitos anos, as pessoas olham e falam, mas ele ainda está aí, tá? Ele segue, né, na política. Esperidião Amin ganhou essa relatoria, vai ter momentos aí de aparecer, aí acho que o Carluxo se adiantou. Porque adiantou o jogo? Porque tem uma disputa lá em Santa Catarina, né? Já vai firmar a candidatura dele lá e deixar o Esperidião Amin com a careca brilhando ao sol. É isso, porque podia ficar perigoso pro Carluxo. Não aguento, Chico. O Chico tem lugar de fala, né, Chico? Pô, Eu também, total. tô quase lá. Tô quase lá. Ali. Mas aí,
Porque tem uma disputa em Santa Catarina, Esperidião Amin, o Carluxo e a Carol de Tony. Então, se o Carluxo bobear, em Santa Catarina elege Carol e Esperidião e o Carluxo fica olhando. Mas eu acho que não vai acontecer, né? Vamos ver. O voto da direita pode se dividir em Santa Catarina. Nossa Senhora, Esperidião, Carluxo, Carol. Meu Deus do céu, abriram a porta dos Show, infernos. hein? Show de Belzebu horror, danado. Só tem Chico. Belzebu nessa desgraça. Só tem. Pelo amor de Deus. Não, e o bravo povo de Santa Catarina, né? Que não merece isso. Né? Pelo amor de Deus. É isso. Porque não tem só gado lá, não. Tem uma esquerda ali que vale por 10. Eu digo vale por 10 no sentido de... É fácil você ser de esquerda no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, de certa forma até aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quero ver você ser de esquerda em Santa Catarina. No interior de Santa No Catarina. interior de Santa Catarina. É porque você é bravo, você vale por 10. Tem que ser bravo. O negócio lá. Quero ver ser de esquerda em Criciúma, por exemplo. Né? Ó, mas tem notícia do Carluxo e tem uma notícia também do Jair, você viu Vamos aqui? continuar a falar aqui, né, da família Bolsonaro, porque o seu Jair pediu para deixar a cela para fazer uma cirurgia para tratar dos soluços. Só que Xandão determinou que em 15 dias a PF faça uma perícia para avaliar a necessidade dessa operação. Na decisão, Moraes ressaltou que faz menos de um mês que Bolsonaro passou por exames ao ser preso e que não havia nenhuma necessidade de cirurgia até então. Vamos ver o que Xandão disse. A gente tem uma arte aqui, ó. Abre aspas. No cumprimento do mandato de prisão, em 22 de novembro de 2025, Jair Messias Bolsonaro foi submetido a exame médico legal, ocasião em que não houve registro de qualquer condição médica que indicasse a necessidade imediata de intervenção cirúrgica. Ou seja, o Moraes, né, Roberto, tá levantando a dúvida mesmo, né? Olha, tá estranho. Quando o senhor passou por exame de corpo de delito, não tinha. Agora precisa de cirurgia. E aí é aquilo que você falou outro dia, né, Chico, que a justiça italiana tem feito com a Zambelli. Chama uma junta lá Uma junta médica. E ela não aplicou nenhum caô lá na Itália. Lá em Roma, na cadeia. Porque vem médico sério e, opa, isso aqui você está Avalia. querendo aplicar. Não passou nada que ela queria. E agora o Moraes está querendo adotar essa mesma técnica aqui. Começa a falar, não, tem que sair, cirurgia, tem que ir para o hospital, porque eles querem criar uma situação de fato consumado. Manda para o hospital, e aí no hospital ele vai tirar fotografia e mostrar, assim, talvez de novo, né, exibindo as cicatrizes todas, e aí fica quase como uma obrigação mandá-lo para uma prisão domiciliar. Então o Alexandre de Moraes quer saber, precisa mesmo operar agora? Vamos botar uma junta médica. Lembrando que o Jair Bolsonaro tem médicos 24 horas à disposição lá na Superintendência da Polícia Federal, porque foi uma determinação na hora da prisão. Então, é uma manobra, né? O Jair Bolsonaro está manobrando de todo lado, manobrou lançando o Flávio. E outra coisa que me chamou a atenção, no pedido dos médicos, a gente trouxe isso mais cedo no ICL Urgente, além de pedirem para que ele faça essa cirurgia, os médicos do Jair dizem que ele está numa situação delicada, num estado emocional delicado, num estado mental de confusão mental, né? E que por isso também ele requer muitos cuidados. E eu digo assim, confusão mental a gente sabe que ele tem, né? Desde sempre. Desde que nasceu, né? Praticamente, com todo respeito. Desde que nasceu. Mas a gente percebeu isso no mandato dele, durante a pandemia, que ele tem grande confusão mental. Mas essa confusão mental se agravou bastante depois que ele sentiu o cheirinho de cadeia. Aí ficou bem confuso. Aí o soluço apertou, né? Aí o soluço apertou, aquela história de usar o ferro de soldar, em vez de consertar o portão de casa, ele tentou abrir a tornozeleira, etc. Aliás, é uma história que merece, não se apurou ainda o suficiente, Verdade, né? Aquela solda ali... o Intercept até trouxe uma história com uma possibilidade que a fuga incluiria a fazenda do Nelson Piquet. Ele tem um terreno novo? que é ali pertinho. Que tem um campo de pouso. Tem um campo de... Não, lá ele guardou as joias. As joias, é? Estão lá, as joias estão lá. Isso aí é outra história. No Mocó, lá na fazenda do Piquet. Mas que tiraria a tornozeleira e usaria o campo de aviação, tem uma pista... Fica a 500 metros da casa Fica dele. 500 metros da casa do Bolsonaro. Então seria usado isso como uma fuga. Porque não tocou fogo naquela tornozeleira só para brincar que tô doidão, não, né? Ali tinha algum outro interesse. Então é importante o Alexandre de Moraes realmente fazer essa exigência, né? Quer ir para o hospital? Junta médica independente, não é atestado do médico dele. Senão fica que nem atestado do Heleno, né?
Não, ele não pode, porque veja bem, porque ele tem Alzheimer, começou em 2018. Ah, não era 2018, era 2020. Gente, médico contratado pelo próprio paciente deveria ter a obrigação de falar só a verdade, que o médico, né, tem essa obrigação. Mas a gente sabe como é que é, né? Então é melhor uma junta independente, uma junta contratada pela justiça e não pelo próprio réu, condenado nesse caso, né, o Jair Bolsonaro. Importante. Vamos falar um pouquinho sobre o Hugo Mota, meninos? Opa, esse sujeito aí, pelo amor de Deus. Olha, de ontem para hoje... O Brasil só fala dele, né? Então vamos falar também. Porque não se importa, né? Não se importa com Mas nada. a batata dele assou Porque... ó, pelo lado da direita. A direita tá olhando para ele e falando, esse cara não tem todo condição. mundo, né, Rodrigo? É. Assim, fragilidade, assim, mais clara e impossível. Porque em uma reviravolta, a noite que deveria ser para consolidar a força do presidente da Câmara, o Hugo Mota, terminou em uma nova demonstração de desgaste, gente. Em votações consecutivas, o plenário rejeitou a cassação de Glauber Braga, impondo a ele uma suspensão de 6 meses, a gente viu. O plenário também barrou a perda de mandato de Carla Zambelli, contrariando a expectativa do Centrão e do próprio roteiro traçado por Mota. Mota queria a cassação dos dois, né? Glauber Braga e também Carla Zambelli. Não aconteceu. As sequências de derrotas provocaram irritação entre os seus aliados, principalmente em Arthur Lira, padrinho político da eleição do presidente da Câmara, né? Lira chegou a dizer que Mota está perdido e que foi humilhado por Glauber. Só que em mensagens enviadas a um grupo do PP, Lira expôs o mal-estar. E aí o ex-presidente da Câmara disse, abre aspas, tem que reorganizar a casa, está uma esculhambação. O Arthur Lira falar em esculhambação é grave. Né? Fecha aspas. Lira também lembrou que o PSOL representou contra o presidente Hugo Mota na PGR. E aí, isso foi para reforçar, né, que Mota foi, de fato, derrotado politicamente com a votação. As mensagens foram reveladas pelo G1, né, as mensagens de Zap, no grupo do PP, e procurado, obviamente, que o presidente da Câmara não se manifestou. Ô, Roberta, silêncio. Essa da esculhambação é uma frase que está circulando e agora há pouco saiu uma apuração também do nosso colega da CNN, o Caio Junqueira, diz o seguinte, Lira afirma a aliados que a gestão de Hugo Mota é uma decepção, né? E dá a entender que quer substituir. E disse assim, o Lira diz que o Hugo Mota está desmoralizado. É o que você trouxe aqui, mas só para reforçar, então tem várias apurações nessa linha. Desmoralizado, uma decepção. Ele é o padrinho, o Lira é o padrinho do Hugo Mota. Então mostra que o Hugo Mota sofreu uma derrota grave nessa noite, Chico. Mas tem esse bastidor aí que está rolando em Brasília da possibilidade do Lira voltar ali no mandato tampão. Forçando o Mota a renunciar, né? Forçando a renúncia da presidência da Câmara. E o Lira voltaria ali como salvador da pátria. Quer dizer, lá dele, como diz na Bahia. Lá dele, salvador da pátria deles. Lá deles. Mas sairia o Hugo Mota como a renúncia e o Lira viria para colocar ordem na casa. A ordem deles também, né? E o Lira está precisando, está em péssimas condições na corrida eleitoral em Alagoas, mesmo com toneladas de emendas, está perigando. Está perigando não ser eleito ao Senado. Então o Lira precisava dessa vitrine e, olha, eu acho que a batata do Hugo Mota começa a assar também no lado da direita. Lado da direita. E o Arthur Lira é um inimigo do Glauber Braga. Ele queria a cassação. Então, no pacote que o Hugo Mota tinha preparado, era reduzir pena para o Jair Bolsonaro, até em acordo com o Supremo, que a gente mostrou isso ontem aqui, mas tinha um pedaço que era caça o Glauber Braga e aí também caça aqueles da direita, que já tem que caçar mesmo, porque estão condenados no Supremo. Mas caça o Glauber Braga para agradar o chefe dele, o Arthur Lira, o chefe do Mota. E ele não conseguiu entregar. É muito grave dentro do grupo deles que ele não tenha conseguido entregar a encomenda. O Lira diz, eu quero a cabeça do Glauber Braga, e perdeu. O que justifica todo o desespero do presidente da Câmara. Para tirar o Glauber Braga. Para tirar o Glauber Braga dali. Sim. E certamente essa questão do Glauber foi a gota d'água para o Lira. E o Hugo Mota não entrega a cabeça, não consegue resolver a operação. O Glauber Braga foi o único cara do Congresso inteiro que enfrentou o Arthur Lira.
olho no olho, esculhambando, dizendo a real mesmo, falando do orçamento secreto, essa safadeza, falando da robótica, aquela compra bilionária que rolou no Brasil inteiro, mas puxada pelo Arthur Lira em Alagoas, que depois o Gilmar senta em cima e ficou por isso mesmo, igual o Toffoli sentou agora em cima do caso Master. Então, era uma questão de honra para o Lira ter seu inimigo caçado. O Hugo Mota não consegue entregar essa rapadura para ele. E a hora que fala tá uma esculhambação, precisamos reorganizar a casa, qual é o medo do Arthur Lira? Só para a gente retomar, né? Quer dizer, o Eduardo Cunha começa com esse processo das emendas, aprofundando que o parlamento é que vai controlar o orçamento. Aí vem o governo, e aí derruba a Dilma e tal, e impõe isso. Aí vem o governo Bolsonaro, que não gostava de trabalhar, e entrega a execução do orçamento para o Arthur Lira na Câmara. Então, Eduardo Cunha implanta, Arthur Lira aprofunda. E agora a gestão desse mecanismo de falcatrua parlamentar estava na mão do Hugo Mota. E ele está expondo demais o esquema, né? Por isso que o Lira fala, a gente precisa reorganizar, senão nós vamos ser atropelados. Uma Câmara fraca pode ser atropelada pelo Supremo, que está tentando impor limites a essa esculhambação, corrupção, e em março do ano que vem tem julgamento dos primeiros deputados federais investigados por emenda parlamentar, aquele Maranhãozinho lá no Maranhão e mais 2 deputados, todos do PL, do Partido Liberal. Então a direita está com medo, nós vamos perder o nosso esquema que estava tão bem montado. O Hugo Mota não está sendo capaz de liderar esse esquema, que é uma espécie de parlamentarismo informal, onde o Congresso manda, em alguns casos, mais do que o Poder Executivo, né? E isso tem que ser mudado, porque isso é inconstitucional, né? E o Hugo Mota está se mostrando frágil para gerir esse esquema também. Então, domingo, a gente já sabe o que vai escrever no cartaz, né? Fora Hugo Mota e não volta Lira. Não volta Lira, já dá para pegar na mesma cartolina e botar as duas coisas. Lira não. Isso, Lira não. Seria uma reviravolta e tanto o Lira reassumir a presidência, escorraçar o Mota, falar vai para casa e deixa comigo, né? O Lira, porque daí ajudaria talvez ele ter visibilidade para a eleição lá em Alagoas. Tá precisando. É isso. Não, e saindo frágil e como fracote, ele não vai conseguir nada na Paraíba também, né? Perfeito. O mandato dele, a reeleição, ele já corre risco por tudo isso que está fazendo agora, né? E se é chutado, se tem a bunda chutada pelo Arthur Lira, da presidência da Câmara, adeus. Adeus. Olha só, gente, parlamentares da base do governo protocolaram uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara, o Hugo Mota. O procurador-geral Paulo Gonet agora vai avaliar possíveis medidas sobre o caso. A representação cita lesão corporal, violência política de gênero e abuso de autoridade, relacionados à expulsão do deputado Glauber Braga da cadeira da presidência da Câmara. Segundo a denúncia, a ação truculenta da Polícia Legislativa teria ocorrido por ordem direta do presidente da Casa, algo que Hugo Mota nega. A gente conversa agora com a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, que também é esposa do deputado Glauber Braga. Olá, deputada, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. É um prazer. Muito obrigada pelo convite, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Desculpa a minha voz rouca, mas ontem foi um dia de fortes emoções. Imaginamos. Essa semana em Brasília, hein, Sâmia? Pelo amor de Deus, você está com voz ainda é um milagre. Exatamente, sobre não isso. Não é? Você morre de tédio aqui em Brasília. Não. Deputada, como é que a senhora definiria os últimos 2 dias em Brasília, hein? Acho que houve uma ofensiva golpista coordenada pelo presidente Hugo Mota, que sem avisar ninguém colocou uma pauta bomba antidemocrática de benefício dos golpistas que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e também colocou a possibilidade de cassação do Glauber na bandeja, né, como mais uma garantia para a extrema-direita que, nesse cenário que ele estava construindo, teria a Zambelli livre, e teve, né, livre de qualquer cassação. O Ramagem ainda não se sabe o que fazer, porque o processo dele fica para a semana que vem, e o Eduardo Bolsonaro sendo cassado por faltas num ato administrativo da mesa e, portanto, tendo seus direitos políticos preservados.
na cabeça de um raciocínio até um pouco simples, eu acho, algo que não se espera, né? Um raciocínio simplista de um presidente da Câmara. Ele achou que colocar a cassação do Glauber seria criar uma espécie de equilíbrio. Mas é óbvio que não é disso que se trata, porque, bem, não vou ficar aqui repetindo, todo mundo sabe que não tem nenhum grau de comparação nos casos, absolutamente desproporcional. Então, acho que houve uma ofensiva golpista que eles conseguiram, infelizmente, né, avançar com o projeto de dosimetria, mas, ao mesmo tempo, ontem houve um revés importante, que foi a manutenção do mandato do Glauber e dos seus direitos políticos, porque todo mundo que acompanha minimamente a Câmara sabia que o cenário era de cassação. Ontem, durante a sessão, Hugo Mota e Arthur Lira trabalharam ativamente para que ele pudesse ser cassado, mas nós conseguimos encontrar a saída dos 6 meses de suspensão. E, claro, o que ele fez com a imprensa, mas o que ele fez conosco também, né, de colocar a Polícia Legislativa para bater, para dar porrada em parlamentar, algo que nem na ditadura militar a gente viu, criou um desgaste para ele incalculável. Todos os veículos de imprensa, os parlamentares achando completamente desmentido. Isso não demonstrou força. Na verdade, todo autoritarismo demonstra, na verdade, né, fraqueza, instabilidade. E eu acho que a situação dele ficou muito pior, porque a gente fez essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, que você mencionou, mas a gente que fala, inclusive, em impeachment, em troca de presidente, ou seja, um presidente completamente inábil, autoritário e golpista. Deputada Sami, a gente acabava de comentar um pouquinho antes da sua entrada como que todo esse cenário acabou desagradando também o padrinho político, o chefe, né, do Mota, que é o Arthur Lira. A gente pode dizer que o Arthur Lira saiu derrotado. A senhora acabou de dizer que ele trabalhou pessoalmente para que o Glauber Braga fosse cassado. O Arthur Lira sai derrotado. E o que a senhora vê de cenário? Existe alguma chance do grupo político da direita, do Centrão, trocar o Hugo Mota, porque ele mostrou que não tem condição nem de administrar o projeto deles, que é autoritário, que tem uma série de desvios, mas até para os interesses deles é uma presidência fraca, né, que não entrega tudo que eles precisam. Como é que a senhora avalia isso? Arthur Lira derrotado, e como é que fica daqui para frente? O Mota pode ser trocado? Bom, o Glauber é um grande desafeto do Arthur Lira e é recíproco, na verdade. Eles tiveram muitos embates e, sobretudo, depois da denúncia do orçamento secreto que ele operava. O Glauber, inclusive, foi testemunha na Polícia Federal de um dos escândalos de emendas no estado de Alagoas, em desfavor do Arthur Lira. Então, a crise ali entre os dois é muito grande e, ao longo do processo também de cassação do Glauber, ficou evidente que o desentendimento ali, né, com o militante do MBL foi um pretexto, na verdade, para poder justificar o que estava por trás, que era a perseguição e a tentativa de retaliação. Eu acho que o Lira e o Hugo Mota, eles entraram de salto alto na sessão de ontem, porque como o Glauber não é parte ali, né, do corporativismo da Câmara, como tem muita gente que não gosta da postura, do jeito, da forma de fazer política, e como essa combinação, né, o ex-presidente com o atual, em tese, significa um controle sobre o plenário, eles entraram achando que estava tudo resolvido. Mas ali a primeira votação, que foi a de retirada de pauta, já mostrou que eles não tinham 275 votos, que são os votos necessários para a cassação. E aquilo nos encorajou muito, porque a gente começou a sessão já com a tática dos 6 meses, porque o objetivo maior era a manutenção dos direitos políticos, ou seja, que o Glauber possa ser candidato na próxima eleição. Com aquilo foi ganhando corpo, né, no plenário, a possibilidade de avançar nessa emenda dos 6 meses. E um trabalho intenso de diálogo com os parlamentares por fora do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele ligava para os deputados, isso eles nos diziam. Ele ligava dentro da bancada dele, do PP, ameaçava, pressionava. Teve uma hora que houve uma reunião entre o Hugo Mota e o Arthur Lira na sala do Hugo Mota para discutir a situação. Quando houve ali a votação, se era a suspensão do mandato por 6 meses ou não, muitos ali que estavam sob o comando do Lira votaram pela suspensão de 6 meses, porque caso isso fosse derrotado,
iria para o relatório original. E aí eles precisariam colocar 275 votos. E eles não tinham tido 275 votos em nenhum momento da sessão. Então, chegou um momento que eu acho que o próprio Lira jogou a toalha, entre aspas, que foi quando Kim Kataguiri orientou o voto a favor da suspensão e não da cassação, admitindo que se ele não fizesse isso, ia correr um grande risco de eles perderem absolutamente tudo. Por conta disso, eu afirmo que sim, foi uma derrota para o Lira, uma derrota para o Hugo Motta e uma vitória do PSOL, da esquerda e de todos aqueles que evidentemente viram aquilo como um ato desproporcional, injusto, autoritário e um precedente perigoso, né, para qualquer outro parlamentar. Agora, sobre a fragilidade do Hugo Motta, não tem a menor dúvida. Ele termina o ano derrotado, ele desagrada o PL, desagrada a esquerda, desagrada o governo Lula, desagrada o próprio Supremo, que ele havia prometido que ia garantir a cassação da Zambelli, não garantiu, parece que isso era parte do acordo e não teve. Então ele se mostra inábil, fraco, autoritário com a imprensa, derruba a TV Câmara, me parece que não tem nenhum comando. E eu acho que se tiver, sim, um nome forte ali, com condição de articular e se postular, né, para os próximos 2 anos, acho sim que ele vai ser derrotado e outra força vai acabar se impondo. Acho que ainda é cedo para dizer quem, de que forma que isso vai se dar, ainda tem um processo eleitoral, né, no meio do caminho, mas eu não vejo o Hugo Motta, enfim, com força para seguir como presidente, porque ele não dá nenhuma demonstração disso, não tem aliado político, não tem nada. Perfeito. Deputada, e essa manutenção do mandato de uma deputada que está além mar, que está presa na Itália, condenada pelo STF, isso seria alguma medida até preventiva dos parlamentares contra um eventual escândalo das emendas logo mais, que deve sair depois do trabalho que tem sido feito pelo Flávio Dino? Como é que a senhora explica a manutenção desse mandato? Parece-me a coisa mais surreal da história do Congresso, né? É um escândalo, é um escárnio, até porque ela já não é deputada de fato, ela está presa na Itália, ela não vai ser solta. Ela está inelegível por decisão tanto do Tribunal Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal, e ela não pode fazer manejo de emendas parlamentares, porque uma decisão do Flávio Dino determinou na última semana que deputados do exterior não podem fazer isso. Então ela não é uma parlamentar de fato, mas o que a Câmara fez foi dizer, não, ela é, mesmo que de forma fictícia e abstrata. Eu acho que, além do que você disse, entra no cálculo a resposta ao Supremo, né? Uma tentativa de retalhar ou de responder aos supostos excessos, que é o que a extrema-direita acusa o Supremo Tribunal Federal. Mas acho que também entra na conta, de alguma forma, a derrota, a fragilização do Hugo Motta, porque ele pessoalmente trabalhou para que ela pudesse perder o mandato. Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Diego Garcia, ele apresentou um relatório pela manutenção, né, do mandato da Carla Zambelli. E ele foi derrotado, e foi uma operação articulada, aí sim, pelo Hugo Motta, porque, pelas informações que a gente teve ali junto aos líderes, havia um compromisso dele com o Supremo de que ela perderia o mandato. No entanto, no plenário houve uma reversão, não houve uma sustentação desse compromisso que ele fez. Então eu acho que é uma somatória, né, de fatores, uma tentativa de resposta ao Supremo, um descontrole ou falta de comando do Hugo Motta, um senso de corporativismo, afinal de contas, é como você bem disse, o dia seguinte, para quem deve, teme, Sim. E é uma vergonha completa. É a mesma Câmara que aprovou a PEC da blindagem, né? Então também não há uma grande surpresa do modus operandi, né? Do Congresso inimigo do povo. Afinal de contas, essa é a hashtag, não é à toa, né? Falando em surpresas, na semana que vem tem aí a votação da cassação de Alexandre Ramagem. A senhora acredita em alguma surpresa? Nós vamos, evidentemente, votar pela sua cassação. Nós esperamos que o resto da Câmara acompanhe.
Acredito que as manifestações que vão acontecer no domingo vão ser parte importante para a pressão sobre os parlamentares, para que isso aconteça. Agora, eu não tenho nenhuma grande expectativa sobre a leitura que os parlamentares fazem sobre a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro. Já livraram o Ramagem uma vez, quando houve a votação da sustação da ação penal, ele deixou de responder a 2 todos os crimes, né, que o Supremo o condenou. Então, não duvido que ele possa ser salvo também pela Câmara, mesmo que preso, mesmo que inelegível e mesmo que demitido, inclusive, da própria Polícia Federal. Então, acho que é um combo de fatores, mas eu aposto na mobilização e eu espero que ela consiga arrancar esse efeito, né? Já houve o adiamento da votação por parte do Senado, que não deve mais apreciar esse ano a dosimetria, mas só no ano que vem. Eu espero que a gente consiga caçar esse golpista que de todos ali é um dos mais graves, porque ele monitorou Deus e todo mundo, e isso é gravíssimo no regime democrático, né? Deputada Sâmia Bonfim, descanse, por favor, aproveite esse final de semana, se refaça, porque a gente sabe, né, as batalhas seguem, porque a luta não termina, mas se refazer é necessário. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pelo dia de ontem e estamos aqui todos acompanhando, né, esses próximos capítulos e principalmente até um pouco ali, eu posso até dizer, desalentados, né, com tudo que anda acontecendo em Brasília. De certa forma, me sinto até vontade de estar junto ali, porque a gente quer somar, porque a gente sente que vocês lutam diariamente, incansavelmente. Então, eu queria que vocês soubessem que estamos juntos nessa luta. Vocês são muito importantes para a nossa democracia. Muito obrigada e parabéns a vocês pelo trabalho. Um beijo, até a próxima. Boa Tchau, noite, tchau. querido. Obrigado. Olha, gente, hoje é dia de O Poder e a Fé. Às 7 horas da noite, coladinho no N2, vai ao ar um novo episódio da série O Poder e a Fé. E ela é apresentada pelo pastor, o deputado Henrique Vieira, e também pela vereadora Ava Santiago. Tem uma linguagem acessível, muito bom humor em todos os episódios e essa temporada propõe uma conversa sem filtro, tá? Mas cheia de compromisso. Esse é um espaço para troca franca sobre fé cristã, ética e debate público. Dá uma olhadinha no recado que nossos novos apresentadores mandaram sobre o tema de hoje. Pessoal, o segundo programa tá assim, profético, forte, potente, revolucionário, instigante, doce, ácido. Foi lindo, sobretudo, escutar essa mulher aqui. Sabe qual foi o tema? Legendários. Essa busca por uma suposta masculinidade bíblica baseada na virilidade militarizada e ser o grande provedor. Olha que programa forte, potente, você vai querer jogar para milhares de pessoas e debater na sua igreja, e tem umas falas dela, assim, que você vai cravar no coração pro resto da sua vida. Não se inscreva em Legendários antes de assistir esse programa, vai mudar a sua vida, viu? Você já ia se inscrever, né? Para com isso, garoto, vai ler a Bíblia e vai assistir nós. E vai assistir. Fraterno abraço. Vai ler a Bíblia. Chico, você já leu a Bíblia? Já li alguns trechos, sim. Não sou muito religioso no geral, mas já andei circulando pela Bíblia com desenvoltura. Eu estou lendo agora o Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. É uma maneira de reler a Bíblia pelos olhos do Saramago. Né? Eu leio pelos olhos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Deu para sentir o clima gostoso do programa de hoje, né? O episódio de hoje é Masculinidade Tóxica nas Igrejas. Então acesse cl.com.br/série e ative o lembrete para receber a notificação assim que começar. Você que já está aqui no N2, toma uma água e assiste a este segundo episódio, tá? Coladinho aqui no N2. A gente recebe agora o Dr. Valber Agra para conversar com a gente. Dr. Valber Agra, seja muito bem-vindo ao N2. Vamos falar de Carla Zambelli. Prazer é todo meu, o Chico, a Roberto, o Rodrigo. Posso dizer que já estava com saudades. Eu ia dizer a mesma coisa. Faz tempo que não ouvíamos, né? Dr. Valber Agra, a gente quer saber
Como é que deve ficar a situação da deputada Carla Zambelli? Porque o plenário da Câmara salvou o mandato dela em votação ontem, né? Mas ela deve perder o cargo por faltas. Então, são dias, são meses, enfim, em muito pouco tempo. Como é que ficam os direitos políticos dela? Bem, veja. Faltam 12 faltas só para ela, viu? 12. São um terço. Ela tem já 2 condenações. Uma condenação de 10 anos e outra, que eu escrevi aqui para eu não errar, uma outra condenação de 5 anos e 3 meses. Né? E aí passa pelaquela invasão do sistema do CNJ, que é um órgão público com interferência nítida e clara num órgão do Poder Judiciário, e aquele fato lamentoso onde ela saiu com a arma em punho às vésperas da campanha, não tinha legalidade do porte de armas, uma coação ilegal. Então, são 2 condutas onde ela já foi condenada. Então, na de 10 anos, ela é inelegível, ela tem os seus direitos políticos suspensos. Veja só, uma coisa é inelegibilidade, outra coisa são os direitos políticos suspensos. Por que isso? Por exemplo, Bolsonaro era inelegível, mas podia receber, não sei quanto ele recebia, do PL. A partir do momento que ele deixa de ser apenas inelegível e passa também a ter os seus direitos políticos suspensos, ele não mais pode ter direito de antena, se pronunciar em rede nacional pelo partido, fazer propaganda pelo partido, ou receber qualquer tipo de verba pública ligado ao eleitoral, que é o fundo partidário e o famoso FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a Zambelli, ela tem os 2. Quanto ao artigo 55, parágrafo 2º, eu sou daqueles constitucionalistas, e eu sou constitucionalista há muitos anos, inclusive com um livro que tem uma grata satisfação de ir para a 11ª edição de Direito Constitucional. Eu sou daqueles que não acredita que o papel do Senado ou da Câmara dos Deputados é apenas figurativo. Não. O Senado ou a Câmara dos Deputados, no caso Zambelli, a Câmara dos Deputados, tem que se pronunciar, mas se pronunciar não para garantir uma ilegalidade. Ou seja, ela foi apenada 2 vezes, mas se pronunciar se houvesse, por exemplo, se não fosse seguido o devido processo legal, se a pena não fosse resguardar os direitos constitucionais, mas todos esses direitos foram assegurados a ela. Ou seja, o que a Câmara fez foi um abuso de poder na modalidade de desvio. O ato não é um ato chancelatório, que vários falam aí. Não, porque se fosse, não precisaria, a Constituição está escrito. Na Constituição não há palavras inúteis. Mas o que nós vimos na madrugada, literalmente, na calada da noite, foi uma tentativa de abuso de poder na modalidade de desvio. Por quê? Porque se negou um cumprimento de uma decisão. Sem nenhum motivo. Não houve nenhum motivo que justificasse isso. Estou à disposição dos senhores. O que eu ia perguntar, o Supremo pode, inclusive, considerar que foi uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, manter o mandato da Zambelli e declarar que ela perde, já que é isso que o senhor acabou de explicar? Houve, inclusive, um mandado de segurança por parte do PT hoje, agora à tarde. Lindenberg Farias. Guilherme, Lindenberg Farias, perfeito. Mas, veja, qual é a ilegalidade? É a falta de fundamentação. É a inexistência total de fundamentação. Ora, o processo dela houve desvio, no processo dela houve abuso? Não, ninguém disse nada. Os fatos são fatos que foram atestados, são fatos rontudos, notórios, são. Então, não tem por que desviar. Nesse caso, a Câmara dos Deputados não defendeu uma prerrogativa da cidadã Zambelli. Não. Garantiu a impunidade de uma cidadã sem nenhum motivo plausível, afastando-se dos parâmetros legais. E veja, volto a dizer que sou daqueles que acha que a Câmara e o Senado, ele não tem um papel figurativo, eles têm um papel atuante. É um ato que nós chamamos em direito administrativo de um ato complexo, mas nesse caso aí, sem nenhum tipo de razoabilidade. Então, considero
tenho certeza que esse ato é um ato arbitrário, portanto, deve ser nulificado por uma decisão do STF, como já fora, inclusive em outros casos, como no caso do Danadon. Muito bem. Lá atrás. É o precedente. Doutor Agra, precisa ir para o plenário do STF ou pode ser uma decisão do ministro para quem for despachado esse pedido? Veja só, essa questão das decisões monocráticas do STF é um dos motivos de fragilização da própria legitimidade do STF. Como é que num país democrático, de freios e contrapesos, os famosos check and balance, eu vou dizer que uma decisão de um ministro monocrática vai desfazer a decisão de 257, da ausência de 257 parlamentares? Eu acho isso, para uma democracia, afrontoso. Sim. Uma decisão monocrática de um ministro desfazer uma decisão colegiada de uma das casas do parlamento, mesmo todo mundo sabendo que essa legislatura é uma das piores legislaturas da história republicana, mas mesmo assim eu acho afrontoso. Eu colocaria essa decisão para ser imediatamente validado pelo plenário do STF. Com toda certeza, o ministro que despachar, não sei qual for o ministro, ele terá esse apuro dessa decisão prevalecer apenas com voto colegiado. A questão dessas decisões monocráticas, ela é uma das espadas de Damocles para a legitimidade do STF, não tenho dúvida nenhuma. Não, tem razão, porque aí você teria uma resposta também institucional muito forte, né, de todo o plenário do Supremo. Exatamente. É isso. Doutor Valber Agra, muito obrigada, viu, por nos esclarecer temos muitos detalhes, né, dessa história, ao meu ver, muito absurda, né, de termos uma deputada fugitiva, presa e ainda com mandato. A imagem que fica é E veja, péssima. você, Roberta, no início você me falou disso. Não, ela pode perder o mandato por falta. Mas veja, não precisaria falta. Claro. Uma deputada que foge, que é condenada 2 vezes, que é falta de decoro parlamentar mais cristalino do que essa. Exato. Não tem. Então, para que esperar punir por falta? Seria uma leniência enorme a deputada. Mas o fato principal, que queira ou não, ela está inelegível e com os direitos políticos suspensos. Inelegível por mais de 8 anos, porque é 8 anos depois do cumprimento da pena. E sem poder participar da vida partidária, nem de receber as benesses que essa vida partidária possibilita. É isso. Muito bom. Doutor Valber Agra, boa noite. Muito obrigada, viu? Boa noite, um prazer imenso falar com vocês. Até a próxima. Até mais. Até mais, querido. Muito obrigado. Vamos falar da nossa revista? Revista Opa! Liberta. É isso, gente. Na próxima semana chegaremos à 14ª edição. E hoje divulgamos uma nova parceria que veio somar no nosso time de craques do jornalismo. Vamos dar uma olhadinha nessa novidade. Presta atenção. Do Jamil e do Juca já serem os nossos colegas aqui no vídeo, agora o Juca vira nosso colunista da Revista Liberta, o Jamil é nosso colunista da Revista Liberta, e mais, William, e mais, que não estava no vídeo, eu ia deixar para janeiro, mas eu vou anunciar agora, e aí o Jamil sai de férias, depois quando ele voltar, a gente começa de fato. A coluna do Jamil Chad, que é um clássico da imprensa, nós estamos trazendo 2 clássicos da imprensa. A coluna do Juca Kfouri, ele vai dizer quanto tempo que ele estava na Folha de São Paulo. A coluna do Juca Kfouri é um clássico da imprensa. E o Jamil é um cara que tem uma coluna que é uma das mais importantes colunas do Brasil. E agora essa coluna sai do UOL e a coluna vai para o site, para o portal do iclnoticias.com.br. Então, além de nós termos os 2 como colunistas da Revista Liberta, além de nós termos os 2 como os nossos parceiros e comentaristas aqui nos programas de televisão, estamos trazendo também um clássico, que é a coluna do Juca Kfouri na revista, e outro clássico que eu estou anunciando agora, que é a coluna do Jamil Chad, vai ser publicada com reportagens exclusivas diárias no site do iclnoticias.com.br. Só, Jamil, em janeiro. Mas na revista, já nesse final de semana tem Jamil e já vai ter Juca Kfouri também. Olha, a gente sabe, né, que Jamil e Juca são cracassos. Ele ficou de falar o tempo que o Juca estava com a coluna Folha, 25 anos, 1/4 de século. E aí essa coluna vem para o ICL.
Coluna vai pro ICL. A do Juca. E o Jamil, como explicou bem aí o Demore, tem a coluna na revista, mas ele passa a publicar no site. Então, porque todo mundo no Brasil cita o Jamil Chad, né? E a gente muitas vezes aqui citava, inclusive, a coluna dele no UOL. Agora todo dia no ICL. No ICL. Então, apurações internacionais e análise. Informação e análise. No portal e também já na revista Liberta. O motivo é mais para você assinar a revista digital do ICL, a revista Liberta, com Jamil e com o Juca, além de todo o nosso time, inclusive o Chico Sá também, né? É isso. Só no portal. No portal. A revista tem ocasiões especiais. Eu também, às vezes apareço na revista também. Então é isso, se você não é assinante, acesse agora mesmo icl.com, não, é revistaliberta.com.br e faça a sua assinatura. Olha, eu tenho um recadinho aqui só para a gente finalizar o nosso jornal, que diz o seguinte, é uma história apurada pelo Otávio Guedes, da Globo News, e confirmada pelo ICL. Tá? Os advogados do ex-deputado Paulo Maluf afirmaram que vão pedir à Câmara a devolução do mandato dele e uma indenização pelo afastamento. Chico? Efeito Zambelli. Exatamente. Claro. A iniciativa acontece após a decisão do presidente da Câmara. Se a presidiária pode, por que o Maluf não pode? Porque ele enviou ao plenário o caso da deputada Carla Zambelli. A Câmara contrariou a determinação do Supremo Tribunal Federal e manteve o mandato da deputada. Segundo o advogado Eduardo Galil, na verdade, que representa Maluf, os dois casos são idênticos, mas receberam um tratamento diferente dentro da Câmara. A defesa afirma que, assim como Zambelli, Maluf foi condenado pelo STF. No caso dele, foi por lavagem de dinheiro, que resultou em pena de 7 anos, além da perda do mandato. Em agosto de 2018, a decisão foi formalizada pela mesa diretora da Câmara, que cassou o mandato de Maluf. A deliberação ocorreu na gestão do então presidente Rodrigo Maia. Canetada pela mesa. Olha só. A volta dos mortos-vivos. Vai voltar todo mundo. Vamos entregar? Pelo amor de Deus. Povo voltando. É isso. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Roberto. Obrigada, Valeu, Chico. Valeu, Obrigada, Robes. comunidade, pela sua companhia. E fique aí, que tem mais programação aqui no ICL. Vamos com o pastor Henrique Vieira agora. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL, da FESC, SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.